Ao vivo? Ao vivo. Vamos aguardando, né, então, o pessoal entrar. Já tem gente entrando? Já tem uma pessoa. Já. Silmara já entrou. Lu. Débora. Oi, gente. Para quem tá entrando, boa noite. Léo, Karina. Saudade de todos. Babi, por enquanto dá para falar os nomes. Léo. Oi. O Léo, a Sal. Oi, Sal. A Jéssica. Jéssica. Boa noite. Dona Cida. Oi, Dona Cida. O pessoal entra rápido, hein? Cláudio. Não consigo tocar de óculos. Saudades também. Chegou nosso momento, gente. Saudades também, Jé. Sérgio. Jéssica chegou. Sérgio. Jéssica, chegou nosso momento, amiga. Falaremos dos filhos de Xangô. Ju, oi Ju, mãe. Rodrigo, meu afilhado, beijo, Rô. Diana, Jaque. Oi, Ale, boa noite, Ale. Raquel. Oi, Raquel, beijo, amiga, saudades. Cleuzinha, Isa. Saudades também, afilhada. Beijo. Oi, Bruninho. Boa noite, Bru. Oi, Lu. Boa noite, Lu. Ó, tem algum celular. Ai, mesmo. Tem. Tem o meu. O seu. É. Então, Que louca. Oi, Auri, tudo bem? Vou começando então falando do nosso projeto Alfa, né? Que já tem bastante gente. Não nesse sábado. É sábado ou é domingo que vai entregar? Sábado. Não nesse sábado. No outro sábado, o pessoal da Força Tarefa e do Alfa vão estar entregando as cestas para as nossas mães. O Alfa é o nosso projeto de auxílio à família de carentes, né? Então eles vão estar entregando as cestas básicas. Nós gostaríamos de agradecer a contribuição de todos que estão participando do projeto Alfa nessa quarentena. Tem chegado bastante alimento, graças a Deus. A gente tem conseguido entregar a cesta para as mães e para algumas pessoas que também estão precisando, porque estão passando por momentos difíceis. Não é só a doença que nós estamos enfrentando, muitos de nós todos estão enfrentando a fome também, a solidão, né, o desespero, a ansiedade, a angústia. Então a gente está fazendo o máximo que podemos fazer, pelo menos tentando entregar alimento para as pessoas, e a gente tem arrecadado aqui muita coisa, graças a Deus. Então, gratidão a todos. Pessoas que frequentam a página do Cefa, que nem conhece a nossa casa, nunca entrou lá, não sabe nem o que acontece lá, e que estão doando para nós. Transferem para a conta do Cefa, não é tão pouca quantidade, assim, pessoas que estão confiando no nosso trabalho, por isso que a gente coloca as fotos depois das mães recebendo, para dar uma satisfação, não para a gente ter a vaidade de ter entregado, mas para dar uma satisfação
A gente está tentando mandar algumas lembrancinhas para quem colabora, mas está muito difícil, as filas dos Correios aqui no bairro tá muito grande, muita aglomeração, então assim que dá uma aliviada a gente vai mandar, tá? A gente pediu alguns endereços, mas está complicado de enfrentar as filas dos Correios, tá? Então a gente pede que continuem colaborando, né? Porque ainda vai longe a quarentena e a gente ainda tem muita gente aí para alimentar, tá? Mesmo que vocês não conheçam a casa, que queiram de repente participar da entrega, alguém que queira participar da entrega, que não é trabalhador, falem com a gente, chame a gente na página que a gente vai tá indicando como é que faz, tá? A gente toma todos os cuidados, os trabalhadores se distribuem, marca em lugares que não precisa aglomerar, a gente entrega direto para a mãe, mas a gente não está deixando de entregar, tá? Por causa do vírus, a gente está enfrentando aí essa situação e contando, né, com a ajuda dos guias espirituais, dos guardiões que estão nos protegendo para fazer esse trabalho, ok? Mais algum recado? Se alguém quiser fazer doação de máscara para a gente doar para as mães, álcool, sim, gel, legal. alguma Isso. empresa. A gente também pode entregar, porque assim, a gente estava vendo no jornal, a população que está mais morrendo do Covid é o pessoal que não tem condição, gente. É o pessoal que mora nas comunidades, mora nos bairros mais pobres, né? Por quê? Não porque estão abusando, mas porque eles não têm condições, eles não têm sabão, eles não têm o álcool gel. Tudo isso ficou muito caro quando começou essa história do vírus. Eles não têm máscaras, né? Às vezes não tem nem condições de estar fazendo. Então, assim, para quem faz, costura, quiser doar, a gente entrega junto com a cesta básica, entrega o álcool lá para as famílias, entrega as máscaras, né? Quem sabe a gente consegue ajudar um pouco mais o pessoal a se proteger, né? Materiais de higiene básica também. De higiene básica, sabonete, o próprio sabão, álcool em gel, detergente, álcool em gel, tudo isso é válido para eles tentarem se proteger um pouco mais. São pessoas que moram em comunidades. As comunidades, gente, é super apertado, são casinhas pequenas, às vezes as mães têm 8 filhos, 10 filhos, tudo dentro de casa ali. É difícil, então é difícil para eles se manterem dentro de casa, então a gente precisa ajudar com essas outras coisas, tá? Quem puder nos ajudar, então, a gente tá recebendo, e quem está indo ver esse trabalho é só conversar com a gente, ok? Bom, então vamos, já tem bastante gente, né? Podemos já 54. começar? Sim. Boa noite Kelly, boa noite Alê, minha afilhada, para todos os meus afilhados, um beijão para meus afilhados. Cleide. A Cleidinha, tô com saudade de todos, da Vânia, Dani. Cleidinha? A Cleidinha, né Cleidinha? Tá com saudade da Cleidinha. E assim vai, né? A baiana deve ser a baiana já tá mandando um recado pra Cleidinha. Né? E a Ednilson. E assim vamos, né? Então nós vamos iniciando então com a nossa prece, depois a Mari vai tocar uma musiquinha, né? Um ponto. Oi, Pati! Uma música, um ponto pra Xangô, tá bom? Então, e vou participar da live. E hoje ela vai participar da live porque Xangô é o pai de cabeça da Mari, tá? Então vamos nesse instante, todos nós fechando os olhos, vamos agradecendo a imensa oportunidade que temos de fazer as nossas lives, tanto de quarta como de sexta-feira. É o momento onde nós podemos nos encontrar, podemos conversar, trocar as ideias sobre os trabalhos da casa, sobre as lições que é passado para cada um de nós. Vamos pedindo a espiritualidade que possa nos orientar, nos ajudar nas intuições, nas inspirações, nas perguntas e nas respostas, na explanação também da nossa live, pedindo ao nosso Pai Xangô que nos oriente e que nos irradie nesse momento. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Pode. Saravá, nosso Pai Xangô. Cabeça, Xangô. Xangô. No ar lá na pedreira de Xangô. 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 No ar lá na pedreira de Xangô. Xangô. Xangô.
hoje, hein? Agora vai pra lá um pouquinho. Mas, fica lá no canto que eu fico no outro. Deu aí? Deu. Bom, então hoje, né, falar um pouco de Xangô. O pessoal que está assistindo a live, até de outras casas, né, estão pedindo para a gente misturar um pouco, né, falar um pouco da Umbanda, da nossa casa, daquilo que a gente recebe na nossa casa, e falar e colocar um pouco também da doutrina espírita, né? Para nós que fomos kardecistas por 58 anos, a doutrina espírita era a nossa vida. Então, para nós era muito simples falar da doutrina, né? Agora, muitas pessoas que frequentam e que estão na Umbanda desde muito tempo, como nós somos do kardecismo, têm curiosidade de saber um pouco sobre a doutrina espírita, né? E a gente já viu, dentro da nossa própria casa, do Cefa, que dá certo misturar as duas doutrinas, que dá certo misturar até três, porque a gente traz também do candomblé a parte dos orixás. Então hoje eu vou falar sobre Xangô, e como Xangô ele está ligado à justiça e à misericórdia, nós vamos estar falando um pouquinho também das bem-aventuranças, né, da lei divina, e dessa parte que fala sobre as penas e gozos da doutrina espírita, da vida após a morte. Lógico que não vai dar para falar muito, mas a gente vai tentar encaixar aí um pouquinho dessas duas filosofias, tá? Então, assim, na nossa casa, nós trabalhamos com dois tipos de Xangô, né? Duas variações de Xangô. A gente trabalha com Xangô Aganju e Xangô Agodô. Mas Xangô, ele tem 12 tipos de variações. Então não dá pra gente ficar falando todas as variações aqui. Acredito que no candomblé eles devem até trabalhar com essas variações. Mas na nossa casa a gente trabalha com o Xangô Aganju, ele sai em muitas coroas. O Aganju, a imagem de Aganju, Xangô vem com um machado só, que é o justiceiro, é o machado da justiça, porque bateu uma vez já era, né? Ele é o senhor dos vulcões. E o Xangô Agodô, que é o senhor das pedreiras. O Xangô Agodô, ele vem com 2 machados. Então, o Agodô, ele não trabalha somente a justiça, ele trabalha a aceitação e o equilíbrio que entra na misericórdia. Então, são esses 2 tipos de Xangô que nós trabalhamos. Quando se tira uma coroa na nossa casa, ou sai um ou sai outro. Geralmente, quando sai Xangô na coroa, principalmente quando o Xangô é de cabeça, ele muitas vezes essa irradiação não permite que saia irradiadores diferentes, aqueles 2 que vêm lá atrás na base da coluna. Então, quando sai Xangô de cabeça lá na nossa casa, geralmente como irradiadores saem os 2 Xangô. Então ele se faz presente dentro da coroa por inteiro. Então ele vem como o Aganju, vem como Agodô na irradiação e vem como pai de cabeça. E aí ele forma a coroa dele praticamente inteira. Aí ele só deixa entrar os de frente, a quartinha e o disjuntor, porque é obrigado a ter, né? Porque foi determinado que é assim, tá? Que tem que ser. Porque tem que ser. Porque senão ele reinaria sozinho. Xangô, o próprio nome dele já diz, né? Ele é o rei Nagô. E ele é considerado pelas outras irradiações como o rei dos orixás. Então é muito difícil se trabalhar com Xangô quando ele vai sair nas coroas. Porque a gente fica tentando muitas vezes colocar outros para dar ali um equilíbrio na coroa do médium, mas ele não deixa. Então a maioria das pessoas que tem Xangô de cabeça tem Xangô de irradiação e acaba tendo Xangô completo dentro da sua coroa, tá? Mas isso é porque ele é uma irradiação que se impõe mesmo, né? Ele foi coroado, essa irradiação foi coroada como a mais intensa de todas os orixás. Então ele se impõe diante das coroas, tá? A gente tira as coroas aos domingos, quando a gente estava fazendo. Tem domingo que vai tipo 10 médiuns tirar a coroa, o Xangô sai em todas as coroas, né? Quando é o dia de Xangô, não tem jeito, ele sai nos 10. É muito interessante, tá? A saudação para Xangô, como a gente viu, né, é Caô Cabecilê. Quando o Xangô desce, os médios se apresentam para ele dessa forma. Então, essa irradiação,
ela fala, venha ver o rei de todas as casas, né? E o de realização de Xangô é o Igíneo, que é o que significa o fogo. Apesar dele ser o rei das pedreiras, ele também trabalha com fogo. Por quê? Xangô movimenta o vulcão, né? Ele movimenta o fogo do vulcão. Quando o fogo do vulcão movimenta, ele solta o quê? As larvas e as lavas. E aí, quando as lavas descem, elas se transformam em quê? Em pedra, quando ela bate na água fria, né? Então, ele trabalha essas duas energias, tá? O fogo e a pedra, tá? O sincretismo de Xangô, quando você quiser falar, você me para, tá? Não, eu tô... O sincretismo de Xangô é São Jerônimo, né? Muitos falam que é São Jerônimo. Por quê? São Jerônimo, quando ele estava encarnado, ele era um padroeiro dos estudos bíblicos, tá? Ele era um doutor da lei, muito justo e misericordioso, né? Então, foi comparado com Xangô, né? E de algumas tribos também tem Moisés como Xangô. Olha que interessante. Algumas tribos elegeram Moisés como Xangô. Mas, na realidade, o que acontece? A gente tem que entender o sincretismo. Se foi feito essa comparação, até muitos hoje em dia querem banir o sincretismo, porque a gente sabe que o sincretismo ele foi feito pelos coronéis, né, das fazendas, para que os escravos pudessem cultuar os orixás. Então eles foram obrigados a transformar os orixás em santos católicos, né? Mas se a gente for entender o sincretismo dos orixás, ele não passa do quê? De seres que eram irradiados por esses orixás. Então, certamente, São Jerônimo ele era um filho de Xangô, porque a característica dele era totalmente voltada para Xangô, e Moisés também, porque Moisés ele foi um condutor de almas, né? Ele foi o rei da tribo lá de Levi, de mais muitas tribos. Ele tinha toda essa energia e radiação de Xangô, justiceiro, muitas vezes misericordioso, mas também justiceiro. Então, a gente tem que entender um pouco esse sincretismo, né? Na verdade, nunca vem do nada, né? Alguma inspiração é feita, mesmo que aquela intenção não seja tão boa, sempre há uma inspiração por trás disso, né? Então, o sincretismo foram almas encarnadas que eram irradiadas pelos orixás, né? E que depois ficaram tomando o lugar deles dentro da Igreja Católica, tá? Xangô, gente, é uma irradiação muito madura. Ele não chega a ser um velho, apesar que existem alguns Xangôs que quando incorpora nos médios, eles parecem velhos, né? Mas Xangô, mas ele parece assim, até lembra um pouco o Baloé, né? Porque ele alguns vêm com os machados na mão, defendendo da sua qualidade, e parece velho, mas ele não é uma energia velha, uma irradiação velha. Ele é uma energia madura, uma energia pesada e determinante. Quando ele vem realmente para irradiar a lei divina dentro do lugar onde ele está, né? E essa lei, ela é direcionada para a justiça, para a misericórdia, para o equilíbrio e para a aceitação, tá? É até difícil de manter a incorporação de Xangô. Meu pai de cabeça, eu não tenho muita facilidade de trazer ele, não. É difícil, é difícil porque realmente ele carrega o peso dessa energia tão intensa que é Xangô, né? Da balança, então é bem complicado, tá? Mas é muito bonito de ver Xangô incorporado, né? E assim, as pessoas se emocionam muito quando tem Xangô. Na nossa casa, a primeira vez que a gente recebeu Xangô, os médios não sabiam ainda trabalhar com o orixá. Foi um dos primeiros que veio. Os médios kardecistas, a maioria, não sabiam o que era Xangô, como ele ia se manifestar. E ele praticamente ensinou os médios a receber o orixá. Os médios, depois a gente foi conferir, os médios realmente representaram muito bem o que ele vinha fazer e foi uma energia bastante forte. Foi bem no começo. Não lembro. O dia de Xangô se comemora no dia 30 de setembro, tá, gente? A gente até ia ter uma festa de Xangô, né? Tem pergunta, viu? Hã? Tem pergunta. Tem pergunta? Então, quer fazer já? Você que sabe, vai Pode responder. fazer, que senão depois a gente esquece, né? Esquece. É Rosimeire. Oi, Rosimeire, boa noite. Ela quer saber como ela pode saber do pai e mãe de cabeça dela. Essa é uma dúvida que acho que todos têm, né? Não é uma dúvida, na verdade, é uma vontade, né? Que as pessoas têm. Então, Roseli, na verdade, assim, pra gente saber sobre a nossa coroa de orixás, é uma coisa muito
muito assim, direcionada à casa onde você frequenta, né? Não se deve, assim, na nossa opinião, por exemplo, você nunca entra uma casa e você entra lá só com esse interesse, vai lá, paga, o Pai de Santo joga e sai a sua coroa. Eu acho que coroa de orixá, ela tem que estar muito envolvida dentro da casa onde você frequenta. Então ela tem que estar sendo estudada pela mãe e o Pai de Santo. A coroa do médium tem que estar sendo estudado pelo próprio guia espiritual que vai tirar. Na nossa casa, quem tira a coroa é a Baiana Etelvina, que ela vem através de mim. E poderia ser um outro médium também, mas foi a missão, né? E quando ela tira a coroa daquele médium, ela já está observando aquele médium há muito tempo. Então, se você vê a baiana tirando a coroa de qualquer médium da casa, quando sai a coroa, ela dá uma definição para aquele médium como se ela conhecesse ele há muitas encarnações. Então, é um relatório sobre o médium e até hoje nenhum médium falou, não, isso não consta, né, no meu perfil. Então, tanto o Pai de Santo, a Mãe de Santo, como o guia espiritual, tem que saber traçar um perfil psicológico e espiritual daquele médium que ele está tirando a coroa. Então, como você pode saber? Frequentando uma casa, né, tendo assiduidade naquela casa, se tornando um trabalhador daquela casa, contribuindo com aquela casa como você pode, e vai chegar o momento em que os seus orixás vão pedir para tirar a coroa, vão pedir para se mostrar para você e você coroa. Então é a única maneira, como se diz, confiável de você saber sobre a sua coroa. Até porque você tem que pensar também no que você vai fazer com essa informação. Sim. Porque você saber a sua coroa, saber o orixá que rege a sua vida, não é você saber, por exemplo, o seu signo do horóscopo, assim. Essa informação de que orixá que rege a sua vida, ela vem normalmente junto com uma responsabilidade também. Muito grande. Então os médiums, eles sabem, né, eles são instruídos, são agraciados a saber, como agora que a gente sabe, é a sua responsabilidade tornar o seu trabalho mais fácil. Sim. Eu vejo muito isso. Levar o nome daquele orixá, fazer as obrigações para aquele orixá, envolve muita coisa. A sua mediunidade muda quando você começa a entender o seu orixá. Então, são muitas coisas. Você precisa depois o Pai de Santo, a Mãe de Santo, ele tem que dar uma continuidade naquela coroa, ajudar o médium a cuidar daquela coroa. Então, não adianta a gente simplesmente falar assim, você é filha de Xangô, e largar você no mundo, né? Aí você vai ter que se virar na internet para saber o que é Xangô, né? Então, isso não vai saber. Não vai saber, porque são muitas informações. Então, assim, o médium, ele só vai conhecer a coroa quando ele começar a entender o orixá dentro do trabalho, né? A gente tem médiums lá na nossa casa que tirou a coroa e que ainda não recebeu o próprio orixá. Ainda está trabalhando, ainda está assim, sendo envolvido. A gente estava desenvolvendo, mas parou agora, né? E existem médiums que foi preciso consertar a coroa porque tal orixá está atrapalhando a vida do médium, né? E aí a baiana tem que chamar, tem que consertar, colocar um orixá que vai ajudar. Então é bem complexo, tá? Mas assim, a melhor maneira é você realmente escolher uma casa e frequentar, se tornar trabalhador e daí pra frente consequência a coroa. Ó, tá? Só rapidinho aqui, pra tirar a coroa tem que ser médium? Não, mas no Cefa sim. Sim, existem casas que não trabalham com essa coisa da mediunidade, né? Da pessoa exatamente ser médium da casa. Às vezes ela é uma frequentadora, uma assistência, mas se a Mãe de Santo achar que ela deve tirar, ela vai chamar e vai tirar. Vai dar a coroa para a pessoa, né? Aí vai de cada Mãe de Santo, não tem como a gente criticar. Mas no Cefa, na nossa casa, sim. A gente só tira a coroa quando a pessoa já está integrada nos trabalhos. Nem sempre ela está fazendo assim a mediunidade dela ativa. A gente tem médiuns lá que ainda não tem uma mediunidade ativa. Mas ele já é participante, ele já ajuda nos trabalhos, ele está completamente integrado no trabalho, ele está estudando, ele está buscando. Aí a baiana decide se ela vai querer tirar a coroa dessa pessoa ou não. Na nossa casa, sim, a gente precisa ter essa coisa, tá? Vamos lá? Vamos. Bom, vamos lá então. Como eu falei, o elemento de Xangô, né? O elemento que ele trabalha é o fogo e as pedras. Xangô, ele trabalha no centro de força cardíaco,
por isso que quando ele vem mexe muito com o emocional dos médiuns, tá? A cor de Xangô varia de casa para casa, muitos têm Xangô como marrom, o dourado, o vermelho, vocês veem que essa imagenzinha ele tá de vermelho, e o branco também. Obrigada, tá? Rafa. O branco também. O instrumento de Xangô é um machado feito do metal que se chama estanho, tá? Ele usa um instrumento, o machado. Alguns caboclos que trabalham para Xangô também gostam de trabalhar com machado, que nem o Sultão das Matas, o meu caboclo, ele trabalha com machado. Por quê? Ele fala que ele trabalha para Xangô, tá? A erva... A gente precisa fazer uma live só de pérolas. Só de pérolas. Quem conhece esse machado do seu sultão tá dando risada também. Sérgio, foi o Sérgio que fez, né? O Sérgio que fez o machado do seu sultão, deu para ele de presente e ficou na responsabilidade de cuidar do machado. Eis que no dia da cachoeira, que a gente foi fazer o trabalho no passado, quando o sultão desceu, cadê o machado? O machado tinha sumido. Esse caboclo ficou tão bravo e ele foi pra cima do Sérgio, né? Foi. Cadê o machado meu, né? E até achar esse machado, ele ficou em cima do Sérgio e o Sérgio acabou achando o machado, né? É muito interessante esses dias. Então, assim, a erva sagrada de Xangô é o louro, né? Aquela folhinha mesmo do louro. E a flor é o lírio branco, né? Que representa Xangô, nosso pai Xangô. Quando Xangô se manifesta nos médiuns, quando ele vem, né, que seus falangeiros, como a gente já entendeu diante das lives, né, que a Umbanda trabalha com os falangeiros dos orixás, porque a gente considera o orixá uma irradiação evoluída que envolve um falangeiro, e esse falangeiro vem incorporar no médium, né? Esse falangeiro, ele tem os seus gostos, seus desejos, a sua cor, a sua roupa, tá? A sua característica, a sua personalidade. Então, assim, na nossa casa eles ainda não falam, mas quem sabe um dia, né? Então, assim, apesar que algum chega a falar algum sim, né? Algum às vezes fala. Mas não fala alto não, gente. Normalmente os falangeiros, eles falam para Zequedes, né? Zequedes. E só o necessário também. Eles passam muito através de inspiração, que eles querem, tá? Esses dias eu vi uma pergunta dentro de um grupo, o rapaz perguntando se Ogum, quando desce, bebe cerveja e fuma. Né? Olha, na orixá, nossa casa não, né? Na nossa casa não. Pode ser que algum falangeiro de Ogum dentro de alguma umbanda, algum terreiro faça isso. Mas na nossa casa o orixá ele não precisa nem as oferendas ele come. Ele só recebe o axé da oferenda e manda de volta para nós. Então, assim, na nossa casa o orixá ele o que tiver que falar fala muito pouco, e a gente não dá mesmo essas coisas pro orixá, tá? Só mais uma aqui, ó. E como se integrar nos trabalhos? É só chegar e participar do Cefa? Sim e não, né? Se você for da assistência, se você for para prestigiar os nossos trabalhos, sim. Aí toda sexta-feira você pode chegar e participar da gira como assistência. Agora, para ser médium, já é um pouquinho mais complicado, né? Todos os médiums da nossa casa fazem um curso de espiritismo em Umbanda, são pelo menos 6 anos, né? Sim. Estudando. Existem trabalhos mediúnicos, do kardecismo, é uma trajetória um pouquinho longa. Por isso que a gente fala, a coroa, o médium só vai saber da coroa depois de alguns anos que ele está trabalhando no Cefa, né? Não é tão fácil assim. Então, até porque não é uma informação banal, né? Acho que é importante frisar. O médium precisa saber, a pessoa precisa pelo menos saber o que é orixá. Como que funciona o orixá dentro da casa, né? Então a gente tem todo um percurso aí, né? A pessoa tem que estudar o kardecismo. Geralmente os médiuns da nossa casa, eles começam dando passe, começa nos laboratórios dos grupos mediúnicos, até ele chegar na Umbanda, porque quando ele chega na Umbanda ele já está mais experiente. Então, não dá para encaixar já a pessoa quando chega lá, tem que ter um estudo, tá? Então, assim, quando o Xangô ele vem e ele se manifesta no médium, como eu falei, né, os falangeiros, ele dança com passos muito firmes e seguros. Então, Xangô ele não é como uma Yansan, que aquela dança deslumbrada, né, alegre. Xangô, ele é mais firme, ele é mais seguro, mas ele dança, ele gosta muito de dançar, tá? Ele
carrega o machado, né, para os médios que trazem para ele, né, ele gosta do Oxé, que é o seu machado, machado de Xangô, né, mas quando o machado para ele fica com as mãos como se ele estivesse segurando o machado. Então a gente identifica ou um ou outro, o Akanju ou o Agodô, por ele segurar um machado só ou os dois machados. Tem uns que eles dançam com dois machados, tá? Xangô, ele gosta de saiote, gente. A roupa dele, ó, tá vendo? É uma saia. Ele gosta de saiote com calças por baixo, tá? Ele gosta muito de braceletes e coroa, porque Xangô, ele vem caracterizado como um rei, tá? Ogum também gosta de roupas assim, tá? Então, eles têm essa vaidade da roupa, tá? Não são todos os médios que conseguem comprar a roupa dos orixás, mas na nossa casa é liberado. Quem conseguir e gostar e quiser vestir o seu orixá, a gente deixa e fica muito lindo, né? É mais emocionante ainda quando o orixá vem com as roupas dele, tá? Quando ele vem... Quando o Xangô vem em terra, gente, quando ele está incorporado... É bem aquele ditado que a gente conhece, né? Ele é o raio que amolece a pedra e o fogo das batalhas internas. Então, assim, quando ele vai trabalhar o quê? As deficiências morais, porque ele está incluído na justiça divina, tá? Ele vai trabalhar as deficiências de caráter da pessoa, né? Gira de Xangô é uma gira para que a gente faça muita reflexão de quem nós somos, do que nós precisamos mudar na nossa vida, do que a gente tem feito de certo e errado. Tanto que quando nós trabalhamos com Xangô, a gente trabalha com a linha dos baianos, cangaceiros e boiadeiros. Essa gira de baiano, cangaceiro e boiadeiro é exatamente para isso. Uma loucura. Porque eles são diretos. Eles vêm direto na sua moral. Ó, eu tô sofrendo isso, mas o que você tá fazendo para passar por isso? Então o baiano, ele não tem medo de falar para você que você tá errando, que você precisa consertar. E Xangô é assim. Quando ele desce, ele vem realmente para amolecer essa pedra dura que a gente cristaliza dentro de nós, né? Ele vem para inspirar a credibilidade do trabalho, né, Xangô, né? Decisões que estão para ser tomadas e precisam ser acertadas nesse senso da justiça, da misericórdia, é o trabalho de Xangô. A gira de Xangô, a gira de baiano. Às vezes a gente tem que pedir, às vezes um outro guia, ele pede para o médium fazer um trabalho para Xangô, para ser direcionado o caminho, né? Tipo caminho de emprego, de coisas que estão paradas, coisa da própria justiça humana mesmo, que está parada, processos, caminhos fechados. Às vezes o guia pede para a pessoa fazer um trabalho para Xangô, para poder abrir, tá? E nos trabalhos de Xangô a gente nunca pede assim, faça a justiça, né? A gente pede que Xangô faça a misericórdia, porque assim, a justiça de Xangô para o ser humano encarnado, ela é diferente do que realmente ela é. Porque para nós justiça é ver aquele que nos prejudicou se dando mal. Essa é a realidade. Então quando a gente pede a justiça para Xangô, automaticamente a gente está pedindo que ele faça a justiça com as próprias mãos. Enquanto a gente não vê aquela pessoa que prejudicou a gente se dando mal, a gente acha que não foi feita a justiça. Agora, a justiça de Xangô não é essa, a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus, ela é misericordiosa. Ela vai fazer o outro que fez o mal entender que fez o mal, se arrepender, reparar e você perdoar. Então, essa é a justiça de Xangô, né? Não é a gente ver assim, sentar a justiça nas mãos e ver a outra pessoa se dar mal, tá? Essa justiça de Xangô, assim como a justiça de Deus, ela é incorruptível, né? É íntegra, é diferente da justiça humana, que geralmente a gente vê que não é, que é muito, muito corrupta, que não tem integridade nenhuma, né? A de Xangô não, tá? E diante da irradiação de Xangô, a gente não consegue mentir para nós mesmos. Dentro de uma gira de baiano, quando você vai conversar com um baiano, um cangaceiro, boiadeiro, eles vão te instigando de uma certa forma que você não consegue mentir. Nem para eles e nem para nós. Nem para você mesmo. Tá? Então é uma coisa realmente que a gente sente mesmo essa atuação da lei de ação e reação, da lei de quem deve paga e de quem merece recebe, né? Então a gira, ela mexe muito com a
essa parte mental do médium, tá? Existem 2 tipos de baiano, né? Aquele que te leva porque ele é na lábia. E Sim. existe, tipo, alguns cangaceiros, boiadeiros que, né? São diretos, Ele é né? direto. Tem alguns baianos, por exemplo, Teuvina mesmo, né? Teuvina é muito carinhosa, então ela vai te levando ali, né? E tem alguns cangaceiros, boiadeiros, que eles vão ser diretos com você, né? E dependendo do dia, você vai cair com aquele que precisa. Que né? precisa, é verdade. O maior atributo de uma gira de baiano, uma gira de Xangô, que a irradiação de Xangô traz, é o equilíbrio kármico. Então, se você está numa situação que você está desequilibrando a sua vibração kármica, ou com aquilo desequilibrando vibrações kármicas de outras pessoas, é exatamente na gira de Xangô que isso vai ser resolvido, tá? Por isso que ele é o orixá da justiça, do equilíbrio e da aceitação, tá? Gente, eu ainda tô atacada, viu? Mas tô melhorando. Então, assim, numa gira de Xangô, um outro atributo de Xangô é fazer com que a gente tenha percepções profundas do inconsciente. Então, quando ele tá, como a gente sempre costuma falar, o orixá ele nunca vem à toa em terra, ele nunca incorpora à toa em terra, né? Só para dançar ou para vestir a sua roupa. Ele vem realmente mexer com a cabeça daqueles que estão participando, tanto da assistência como dos trabalhadores, tá? Então, assim, gira de Xangô é uma grande oportunidade para a gente alterar, para a gente trabalhar os equívocos que a gente não percebe no dia a dia. Então, a gente faz muita coisa errada e a gente não percebe. Então, quando a gente está numa gira de Xangô, ela foi feita realmente para a gente corrigir esses erros que a gente vem trazendo, esses equívocos, né, do passado, do presente e automaticamente plantando para o futuro, tá? Sim, na gira de Xangô ele traz à tona a vergonha que você passou em 1915. A gente ele vai trazendo, né, esse inconsciente, né, coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser mudadas, né? Para os desencarnados que estão dentro do salão, estão sendo auxiliados, o poder de Xangô, ele exerce assim um poder mental de sentença. Então, quando Xangô está em terra, os desencarnados eles sentem como se eles estivessem num tribunal da consciência. Então, muitos espíritos que estão ali parados naquela situação, vagando, perseguindo, obsediando, vão tomar uma decisão de mudança ali, na gira de Xangô. Porque eles se sentem como se eles estivessem num tribunal, né? Porque a consciência deles vai começar a cobrar ali no momento que Xangô está em terra, e dali para frente, ou eles vão ser resgatados, ser levados para dar uma melhora na vida, ou eles vão sair dali e não vão querer voltar mais, tá? E um outro atributo de Xangô no mundo espiritual é que essa irradiação de Xangô, ela toma conta do nosso perispírito. A irradiação de Xangô e os falangeiros de Xangô, eles trabalham nos departamentos que cuidam do perispírito. Então é a grande transformação mesmo, porque no mundo espiritual, gente, os departamentos que cuidam do perispírito das pessoas que desencarnam é uma situação muito triste. O ser humano, muitas vezes, ele acha que ele está abafando quando ele está aqui encarnado, e quando ele desencarna, existem seres humanos que desencarnam já em forma animalesca. Perispíritos completamente queimados, menores do que o corpo, muito maiores, com membros sexuais muito avantajados pelo vício, destruídos pelos vícios cigarro, bebida, droga, a ruindade, a maldade, que faz com que o perispírito vá se transformando muitas vezes em animal mesmo, animal feroz. Então, quando a gente desencarna, muitos têm uma grande surpresa. Você se olha no espelho, você tá bonito, porque o corpo ele é um mata-borrão, né? Ele tá bonito, ele tá arrumado, ele tá com plástico, ele tá maquiado, ele tá penteado. Mas se você desencarna e você tem como se diz, um mental, né, de pensamentos negativos, viciosos, maldosos, você tem uma grande surpresa. E aí o seu perispírito, ele é moldável, ele se molda de acordo com o seu pensamento. Então, quando a gente desencarnamos, chegamos lá, estamos com o perispírito completamente destruído, transtornado, né? E aí são os falangeiros de Xangô que cuidam desse departamento de transformação.
porque a gente tem que começar a transformar, voltar à fase humana. E aí os falangeiros de Xangô são os que cuidam desse perispírito, tá? Alguma pergunta? Acho que por enquanto Não. Não? Podemos continuar? Sim, o pessoal só tá chuva de saudade hoje. Hoje tá todo mundo na saudade? Todo mundo com saudade. O pessoal falando dos cangaceiros. Os filhos de Xangô. Os filhos de Xangô, mas é por isso que tá todo mundo com saudade, É. porque a gente já vai chegar lá pra falar com os, Vou com os falar filhos dos de filhos de Xangô. Xangô. Então, assim como todos os orixás, Xangô também tem um poder curativo, né? Que é vencer das leis mesmo, né? De ações e reações internas. Então, trabalhar com uma energia de Xangô é muito difícil, porque é a coisa mais difícil que temos a fazer na nossa vida é uma transformação moral. É realmente vencer os desafios da lei de ação e reação, porque a gente planta hoje, amanhã a gente já está colhendo, né? Um poder curativo de Xangô, vencer a rigidez humana para alcançar a leveza espiritual, que é uma outra coisa muito difícil também, né? Xangô, ele vem direto naquela frase, né? A água mole que bate em pedra dura, tanto faz até que fura. Nossa, né? não é assim. Mais ou menos assim, tá? Então, assim, Xangô é bem assim mesmo. Xangô, ele vem destruir a dureza de coração, né? Então, cai totalmente por terra quando fala que Xangô como se diz? Ele é vingativo, né? Tem até um ponto que fala Xangô, meu pai, os inimigos e dá um nó, né? Na verdade, ele não amarra ninguém, não nó em ninguém, né? A gente nem canta muito esse ponto, a gente não canta esse ponto na nossa casa, porque dá uma conotação mesmo como se Xangô fosse um homem, um rei vingativo que vai fazer a justiça por nós. E na verdade não é assim, né? A justiça e com a ajuda da irradiação de Xangô, tá? Bom, vamos lá. Então agora nós vamos começar a falar dos filhos de Xangô, tá? Tem várias coisas para falar dos filhos de Xangô. Tem alguma pergunta em relação ao que já foi falado? Até agora não. Não? Não. Não? Então vamos lá. Pode meter bala. Bom, chegou nosso momento, chegou galera. o momento agora dos filhos de Xangô. Cadê a Débora? Eu vi que ela entrou aí. Bom, filhos de Xangô. Primeiro vamos falar das características dos filhos de Xangô. Geralmente, filhos de Xangô são calmos, tá? Eles são extremamente calmos, até que você não pise neles, né? Eles são extremamente calmos. Eles são extremamente ponderados, isso é verdade, são mesmo, são muito ponderados naquilo que eles vão fazer. Eles pensam e repensam muitas vezes para tomar alguma decisão. Passam noites em claros para conseguir tomar uma decisão, tá? Noites e dias. Eles pesam os fatos com muito cuidado. Tudo que eles vão fazer, eles pesam os fatos, né? É muito, muito bem planejado. Algo que Xangô vai tomar essa decisão. Os filhos de Xangô vão tomar decisão. Eles são assim extremamente planejadores. Então, filhos de Xangô, eles servem para trabalhar como planejadores. Eles planejam, né? Tudo certinho, tudo organizado. E só que eles não são muito de fazer, né? De colocar em prática, né? Eles planejam e outras pessoas colocam em prática, porque eles têm mesmo essa característica do planejamento. Quem estuda o espiritismo sabe que nas organizações das trevas, porque existem várias organizações trevosas no mundo astral, os espíritos planejadores, aqueles seres que são planejadores, eles são espíritos guardados dentro das organizações. Ficam guardados lá, 7 chaves, fazendo esses planos para prejudicar a humanidade, planos de vingança. Então, geralmente são filhos de Xangô que são utilizados nessa situação. E assim como no mundo espiritual superior, também tem os planejadores, né, que fazem os planejamentos das encarnações, de tudo que vai acontecer, tá? Filhos de Xangô, eles detestam disputas, porque eles odeiam ser comparados, eles odeiam perder de alguém, então eles não gostam nem de disputa, já de medo de ser comparado e de perder, tá? Geralmente eles são os melhores naquilo que eles fazem.
Então os filhos de Xangô, eles sofrem muito por inveja dos outros. E às vezes eles nem provocam aquilo. Mas assim, aonde o filho de Xangô tá, tem sempre um ou dois que tá morrendo de inveja dele. Aquela inveja vai ser muito prejudicial ao filho de Xangô, porque ele tem essa como se diz? Ele é sensível a essa inveja, então vai fazer muito mal para ele, aquela inveja. Ele vai perceber, ele vai saber quem é, e aí aquilo vai prejudicar ele. Então, geralmente, filhos de Xangô estão sempre sendo prejudicados em todos os lugares que eles estão. A gente não tem culpa de ser popular. E não tem paz também. Todo lugar que eles estão, tem alguém ali para tentar puxar o tapete do filho de Xangô, porque realmente eles são bons naquilo que eles fazem, tá? Tem duas perguntas. Primeiro, o Léo... Não, peraí. Não, primeiro o Ricardo... Não, primeiro o Léo perguntou, por que seu Zé também vem na gira dos baianos? Depende da casa, né? O Cefa permite, né? Os malandros virem na gira tanto de baiano quanto nas de Exu também. E aí eu até brinquei aqui respondendo que se fosse perguntar pro Zé, ele ia responder que ele vem na gira que ele quer. Né? Mas, e no caso do Cefa, não tá muito longe disso mesmo. Os malandros, que coincidentemente a maioria deles são regidos por Xangô, né? Uhum. No Cefa eles vêm na gira que eles se sentem mais familiarizados. Existem malandros que estão mais familiarizados com a esquerda, existem malandros que estão também mais familiarizados com a direita. Se for o Zé que trabalha comigo, muito provavelmente é porque ele é um dos meus guias-chefe, então ele vai estar em quase toda a gira. Mas ele vai de malandro para malandro. E né? tem outra situação também. Gente, malandro é só o nome, né? Porque malandro é uma linha que ensina a gente a trabalhar com tato psicológico. Então, o tato psicológico, ele nada mais é do que a malandragem de saber lidar com os problemas do dia a dia, tá? Mas a linha de malandros, linha de seu Zé Pretinho, é uma linha da Umbanda extremamente evoluída, né? A gente acha que não, né? Que eles são abaixo, né, dos outros, mas não, a linha de malandros é uma linha extremamente evoluída. E uma linha extremamente evoluída, ela pode escolher onde ela quer vir. Ela pode vir na dualidade, ela pode vir de Exu, ela pode vir, porque os guias têm essa dualidade de vir de Exu, de vir de direita, de esquerda, então ele pode escolher onde ele quer vir, tá? Então a escolha é deles mesmo, tá? Tem outra pergunta aqui rapidinho. Simone, Oxum é meu orixá de cabeça, me tinha uma dúvida. Xangô é meu orixá de frente. Posso afirmar que Xangô também é meu pai? Sim. Sim. Qualquer orixá é nosso pai, nossa mãe. Todos que estão, que nem na nossa casa, no Cefa, a nossa coroa são compostas de 6 orixás. Então são 4 que ficam acima da cabeça, direcionados, né, na volta da cabeça, e 2 que ficam lá nas costas, né, que ficam irradiando. O nome deles já falam, irradiadores. Eles irradiam lá atrás da coluna, tá? Mas todos são pais e mães. Mas tem assim, aqueles que, vamos colocar assim, que cada um está no seu lugar, né? Cada um manda de um jeito. Então, o de cabeça, ele é um orixá que já foi te dado quando você foi criado simples e ignorante lá como espírito. Então, o dia que Deus criou o seu espírito para começar suas reencarnações, ele te deu Oxum. Te deu essa irradiação, ela é tua mãe de cabeça, vai ser todas as suas encarnações, né? E quando tiver no astral também, o que se chama de ancestral. O orixá que vem de frente, sendo pai ou mãe, ele vai mostrar ao mundo quem você é. Então, Xangô é como as pessoas te veem, né? Então as pessoas te veem como justiceiro, como misericordioso, equilibrado, que tem uma aceitação. Então, e todas essas características a gente está mostrando. É aquele que vem de frente. O disjuntó é aquele que te ajuda a levantar todos os dias da cama. O próprio nome já diz, é o orixá que te ajuda a levantar. Ele está de junto com os outros para a sua reencarnação. A quartinha é um orixá que, vamos colocar em aspa, ele fica preso dentro de uma quartinha, aquele coisinho mesmo, né? O simbolismo da quartinha, porque significa que é um orixá que vai mostrar os seus pontos negativos, vai ficar lá escondidinho e só liberar quando precisa. E os 2 irradiadores
são aqueles que anulam o poder da coroa mental, da coroa aqui do coronário, quando você está desequilibrado. Então, se você entra no desequilíbrio, os irradiadores eles vão anestesiar os orixás de cabeça e vão irradiar aquilo que você precisa, tá? Então, cada um tem a sua característica, mas todos são pais e mães. A gente pode ter uma coroa só de pai, só de mãe ou misturado, tá? Aí vai de cada dirigente espiritual. Coroa muda? Então, a coroa de cabeça, não. O pai ou a mãe de cabeça, seu ancestral, não podemos mudar. A gente não pode mudar, a gente tem que ensinar o médium a lidar com aquilo, a lidar com aquele pai e mãe de cabeça. Agora, os outros, irradiadores, disjuntor, quartinha, de frente, se for necessário, para uma melhora mental do médium, o guia espiritual pode chamar o médium e falar, de repente o médium está com um problema que ele não consegue resolver de jeito nenhum. Então, de repente, lá o baiana, quem for tirar, ele vai chegar à conclusão que o que está atrapalhando aquele médium é aquele orixá naquele determinado lugar que ele está, naquele determinada posição. E aí ele vai tirar um novo jogo e ou ele vai mudar de lugar os orixás ou ele vai substituir para uma melhora do médium, tá? Então, pode mudar nesse sentido. Agora, geralmente, assim, a necessidade é muito pouca de mudança, né? Muito pouca. A gente teve o quê? Uma ou duas pessoas dentro da casa que a baiana precisou mexer para dar um jeito ali na situação do médium. Mas, geralmente, uma coroa é tirada e ela vai pro resto da vida, tá? E outra, né? A gente se apega à coroa, né? Então, assim, a nossa casa, por exemplo, o Cefa, quando a gente recebe trabalhadores, às vezes, que vêm de outras casas, que vão ser incluídos no trabalho, a baiana respeita a coroa que ele traz da outra casa. Ou ela conserta, precisa consertar, ou ela inclui, que ainda não tem, mas ela respeita, né? Ou se ela achar que foi tirada uma coroa que não está ajudando, aí se o médium achar que ele deve tirar novamente, ele vai tirar novamente. Mas, assim, posso dizer que 100% dos médicos que tiraram novamente a coroa, saiu o mesmo orixá. Então, foi mais para confirmar. Acho que uma pessoa só mudou de lugar, mas geralmente se confirma, tá? Maria Helena está perguntando como se proteger das invejas. Ixi, como se proteger das invejas é o pensamento, se né? em casa. A gente tem que manter o pensamento sempre em elevação. A Maria Helena é a minha tia? Tá. Oi, tia, tudo bem? Eu acho que Maria Helena Martins. É uma coisa, a inveja é uma situação que a gente tem que saber compreender. A gente precisa saber entender e conviver, porque às vezes assim, a gente percebe assim que a gente às vezes não tem nada, mas só o fato da gente ser quem nós somos já causa inveja àquele que não consegue ser. Então a inveja, ela é um sentimento de quem não consegue ser aquilo que o outro é, ou fazer aquilo que o outro faz. Na verdade a inveja ela é uma covardia, né? A pessoa ela se acovarda diante dos desafios, ela não consegue fazer aquilo e aí ela sente inveja de quem consegue. Então assim, continuar fazendo o que a gente tem que fazer, independente de quem tem inveja ou não. A inveja geralmente ela faz mal para o invejoso, né? Aquele que é invejado, muitas vezes ele percebe que está sendo invejado, mas não vai fazer tão mal, a não ser que ele entre naquela energia, naquela vibração e se deixe levar, né? Aí sim, aí ele vai trocar a energia. Mas se a gente percebe, o negócio é fazer ação para aquela pessoa, envolver a pessoa em amor, em oração. Se precisar se afastar, se afaste, porque às vezes tem situação que precisa ser afastado e bola para frente, porque se a gente fosse preocupar com isso, né? Muito difícil. Agora, existem várias subterfúgios que a gente pode fazer quando a gente percebe que tem gente com inveja. A gente pode cuidar da nossa espiritualidade. O banho de boldo, um banho de alecrim, um banho de arruda, o salzinho grosso lá na nossa casa, nos cantos, sempre estar mantendo a nossa vela pro anjo da guarda acesa, né? E se for uma coisa que está te prejudicando muito, tem que estar indo numa casa espírita, conversar com o guia e ele vai com certeza mandar você fazer alguns trabalhos que vão cortar, né, aquela situação ou até mesmo afastar a pessoa de você. Então é uma coisa assim que dá para fazer sim, mas a gente tem que saber conviver, tá? Tem mais perguntas?
Mais pergunta? Quer responder agora? Vamos respondendo. A Diana Pedrosa. Como influenciar a nossa cabala com os nossos orixás? Ou não influencia? A cabala que você diz, no caso, é o perfil psicológico. Não, Porque a gente não trabalha com cabala. Coisa de numerologia, não é cabala? Isso. Ah, sim, tudo inclui. Na verdade, a cabala faz parte do perfil psicológico. Mas outras crenças. São outras crenças com outros nomes, né? Mas assim, os orixás, por isso que a gente tem que tirar a coroa quando o médium já está muito integrado. Porque, gente, a partir do momento que a gente tira a coroa de orixá para o médium, a vida do médium muda do avesso. Ele é virado do avesso, do contrário mesmo. Então, sim, a coroa de orixás, ela influencia completamente a vida do médium, a espiritualidade do médium, toda essa parte astral do médium, mental, espiritual, a coroa do médium ela vai mudar. A partir do momento que ele sabe quais são os seus orixás, ele, como a Marília falou, ele tem uma responsabilidade muito grande em cima daquelas irradiações. Por quê? Porque o orixá ele vai trazer muitas características. Características que você já tinha e que não sabia. E quando você tira a coroa, vai se firmar aquela característica, tanto positiva como negativa, né? Vai começar a ficar ali mais forte, mais intenso. Então, sim, coroa de orixá influencia completamente você, influencia a sua espiritualidade. A coroa de orixá do médium influencia a coroa do guia que trabalha. A coroa do guia que trabalha influencia a coroa do médium, então é uma troca muito grande. Então, sim, independente da crença e do nome, a coroa de orixá, ela influencia 100% na Sim. vida do médium. Se a radiação de orixá fosse uma coisa simples, não era cultuado, né? É uma coisa muito poderosa mesmo. Bem séria também. Bem séria mesmo. Médiuns descobrem por que são doentes, por que tem aqueles problemas que veio a vida inteira, as dificuldades de todas as ordens, de relacionamento, de moral, de caráter, de vício, tudo está relacionado ao orixá, tá? É o perfil psicológico mesmo. Bom, vamos lá, né? Vamos perguntando aí, tá? Então, assim, os filhos de Xangô, eles dedicam-se de corpo e alma a tudo que eles fazem. Imagina. Por isso que são invejados, né? São até chatos, né? Porque eles têm que fazer aquilo e é complicado, né? Mentira. Eles são extremamente sonhadores, né? E tudo que eles começam a fazer, eles acham que é tudo fácil. Eles planejam ali, faz um planejamento e, nossa, eles já começam a sonhar. Assim, se eles jogarem na loteria hoje, para eles amanhã eles já ganharam. Então eles já envolvem, já tem um sonho ali em cima daquele dinheiro que eles vão ganhar, né? Só que com essa situação deles serem muito sonhadores, eles vivem se desiludindo, né? Porque as coisas nem tudo dá certo, nem tudo a gente consegue fazer do jeito que a gente planeja, né? Mas eles têm um lado positivo, eles desistem daquilo que realmente eles não acham interessante. Agora, aquilo que eles acham interessante, eles vão até o fim. Mas tá? as pessoas que ainda não entenderam que se não deu certo é porque o mundo não está de acordo com o plano do filho de Xangô, exatamente. Então, porque o que está de acordo dá certo. Eles querem que o mundo mude ali para eles poderem fazer o que eles querem, né? E isso o mundo nunca vai parar para fazer o que a gente quer. Então, acabam ficando muito desiludidos, tá? Eles são extremamente honestos. Eles são assim guerreiros, mas guerreiros a nível do poder mental. Filho de Xangô não é aquele guerreiro que pega a espada e vai sair batalhando, enfrentando como os filhos de Ogum, por exemplo, e Yansan, que são os malucos dos orixás, né? Que se tiver que ir para frente de batalha, vai e não quer nem saber. Os filhos de Xangô, eles são guerreiros mentalmente. Então eles têm uma mente que trabalha demais. Então, geralmente eles estão direcionados para profissões que trabalham o mental, tá? E eles não admitem que o que eles programam sai do controle, né? Se eles programaram, levantaram, tomaram café lá e programou alguma coisa para aquele dia e começa a não dar certo, o filho de Xangô pira. Aí, ali ele já fica descontrolado, ele não só descontrola o seu dia, ele se descontrola também. Aí ele acha que ele é a vítima do mundo porque nada deu certo, tá?
Então é bem complicado eles lidarem com essa programação, porque nem sempre as coisas saem como a gente programa, tá? Eles são extremamente magoados, porque eles são super sensíveis. Eles são extremamente sensíveis a tudo. Filhos de Xangô guardam bastante mágoa, mas eles não guardam raiva. Então a mágoa deles fica ali em forma de tristeza, de sensibilidade, mas eles não guardam raiva. A raiva deles é na hora, é uma explosão de ódio que eles, se eles puderem, mata. Mas depois aquilo vira tristeza, tá? Eles demoram muito para perdoar, mas quando eles perdoam de vez. E aí eles tentam estar sempre entendendo aquela pessoa, tá? Filhos de Xangô têm tendência a conviver muito tempo com as mesmas pessoas, porque eles perdoam as pessoas e eles vão sempre dar uma segunda chance, tá? Mas quando eles resolvem, quando eles percebem que não dá e pronto, acabou. E também são aqueles tipo que, assim, fez alguma coisa para filho de Xangô, se eles não te perdoarem, você morreu. Você desencarnou. Então não adianta você sair na rua com aqueles carros gritando pro filho de Xangô de som, que ele vai fingir que ele não é com ele, tá? Eles são excelentes mantedores eles são excelentes mantedores de Xangô. O mundo só não foi ainda perdido por Covid por causa dos filhos de Xangô. Porque eles não gostam de sair de casa. Então, assim, eles se apegam no lar, nas coisas deles, no quarto deles, né? Então, eles pagam para não sair do conforto do lar. Então, quem está salvando o mundo são os filhos de Xangô. Porque eles fazem quarentena. Se falar para eles que é uma quarentena, eles não vão sair do quarto. Eles jogam as coisas lá de cima. Eu sei porque eu tenho uma filha de Xangô aqui. Né? Se bobear, você tem que levar o prato porque está de quarentena, né? Então, assim, difícil um filho de Xangô pegar o Covid, porque eles não saem do quarto, a não ser que venha do ar, né? Então, assim, eles são bem regrados, né? E gostam muito da casa. Sim. A Leila falou, e a tristeza pode virar depressão. Sim, filhos de Xangô são extremamente tendentes a ter depressão, ansiedade, problemas psicológicos. Eu vou falar essa parte na parte de doença. Então, assim, o atributo de filho de Xangô são extremamente sábios e prudentes. É um atributo que todos os filhos de Xangô têm, né? Eles são avaliadores criteriosos das situações. Então, eles são metódicos e planejadores. Qualquer situaçãozinha simples, eles vão analisar ponto por ponto. E aí, se for viável a eles, eles vão trabalhar aquilo ou não. Sim. Tá? Filho de Xangô é esfomeado, extremamente eu acho que... E fora de controle, com fome. Eu acho que filho de Xangô, ele é irritado e fora de controle, e a ansiedade faz ele comer. Comer demais. Porque eu acho que nessa parte de esfomeado, todos os filhos de todos os orixás são. Porque a humanidade é esfomeada, né? Então esse atributo entra para todos os filhos de orixás, porque a humanidade é esfomeada. Agora, o que tem a ver com essa fome que não passa de Xangô, de filho de Xangô, é a ansiedade. A ansiedade exacerbada, né? E aí a pessoa come mais. Explica, os orixás mandaram a gente comer as oferendas? Na nossa casa, os orixás, eles recebem o axé da oferenda e mandam a gente comer. Eles já sabem com que eles estão lidando, né? Porque os filhos dos orixás, principalmente dentro de uma gira, depois que vem o orixá, gente, a fome é... Eu sempre falei isso, trabalho de desobsessão, a gente deveria emagrecer, mas não, a gente engorda. Porque a gente sai do trabalho de desobsessão querendo comer a casa. Né? A gente sai da gira, lá no nosso cefa, na nossa casa, a gira às vezes termina meia-noite, sai jantar. A gente come, chega em casa pela segunda vez. Então é uma fome miserável, né? Então acho que isso está em todos os filhos de orixá. A live da fome também. A live da fome. Tanto que eu vou revelar aqui... que o comentário antes de começar a live foi que a gente estava ansiosa pra live acabar porque tem umas panquecas que a gente deixou pra comer depois. Porque dá muita fome, gente. Mas é energia, né? Que a gente doa. E aí tem que comer. A gente dispensa muita energia. Mas o certo era comer o quê? Uma torrada. Não, a gente vai comer uma panqueca de... Pois é. A gente chega da gira, a gente come pão, a gente come... Nossa, muita casa. Fome. Porque ela é esfomeada e não sabe de quem ela é filha ainda. Então você só é esfomeada. Então você é esfomeada por enquanto, né? Mas seja qual orixá você for, você vai continuar sendo esfomeada. Porque é normal, a humanidade é esfomeada, né?
Então, assim, mas é mais por causa da ansiedade mesmo, tá? Os filhos de Xangô são excelentes líderes, né? Porque eles são reis, né? Eles têm essa dominação, né? Do reinado. Eles manipulam massas, né? Eles conseguem falar para massas, manipulam, né? Por isso que eles têm que tomar muito cuidado ao falar, porque eles são extremamente envolventes. Filhos de Xangô envolve a ideia que eles têm, eles envolvem o resto das pessoas. Então são excelentes palestrantes, mas precisam saber o que falar. A lábia. Tá? A lábia, na verdade. Eu né? ouço isso quando eu passo com os guias. A lábia, eles têm lábia. Alguns pontos negativos de filhos de Xangô, assim como todos têm, né? A onipotência, né? Eles acham que eles são poderosos, né? A rigidez de opinião, eles têm uma dificuldade muito grande de mudar de opinião, porque eles acham que eles estão sempre certo, né? Eles são um pouco vítimas, porque quando as coisas não dão certo, eles fazem uma vitimização terrível, né? Eles ferem as pessoas com palavras, então eles têm que tomar muito cuidado com as palavras. Eles são ingratos porque eles acham que eles têm o poder, né? Que todo mundo tem que servir, tá? Isso não é para todos, né, gente? Isso são pontos negativos que cada filho tem um pouquinho, na verdade, tá? São bastante arrogantes, vaidosos, né? Eles procuram perfeição em tudo e em todos, né? Então eles vivem desiludidos por isso, porque as pessoas não são perfeitas e eles se desiludem com as pessoas, tá? É difícil para as pessoas de fora conviver com filhos de Xangô, porque geralmente a pessoa ela vai se sentir diminuída diante dele, né? Por causa dele ser assim realmente bastante atrativo nessa parte de sabedoria, de inteligência, tá? Na saúde, os filhos de Xangô precisam ter muito cuidado com o cardíaco, com o coração, tá? Com a parte vascular, porque guardam muita coisa, com o pulmão, as hérnias no geral, o estresse, a ansiedade e a depressão. Então, filhos de Xangô têm tendência a serem depressivos, estressados, síndrome de tudo quanto é tipo de coisa. Tarja preta. Geralmente precisam muito de ajuda, de terapia, porque assim como todos os outros também, né, a gente é muito emocional, tá? Sim. Tem mais perguntinha? Aqui. Fisicamente, o orixá de cabeça interfere em nosso porte físico? Não. Já li muito que filhos de Iemanjá são grandes e largas, Oxum corpo sedutor, Xangô fortes. Não. Acho que não, acho que físico não. Físico não tem a ver. Nossa, mas então tô ferrada, né? Porque eu sou de Iemanjá e Xangô. Esfomeada e larga. Não, acho que porte físico não. Acho que o porte físico ele tá fora disso daí. Tá fora, né? É mais o espiritual mesmo, as questões espirituais. A gente pode falar pela nossa casa, né? Agora, eu não sei se de repente dentro do candomblé ou de algum outro terreiro de Umbanda tem essa comparação, né, de filhos de Xangô serem mais gordos, mais magros. Aí eu acho que é muito coisa do humano mesmo, de comparar, né? Começa a ver vários filhos de Xangô e ver que os corpos são parecidos. Pode acontecer, gente, tem de tudo no mundo, né? Agora, na nossa casa não foi passado nada, foi passado mais as questões espirituais e emocionais, né, e mental mesmo, a nível de orixá, tá? E características, atributos, saúde, todas essas situações, tá? Nas questões emocionais, o filho de Xangô ele tem muito medo de amar, porque ele tem medo de ser enganado, ele tem medo de ser traído, ele não gosta disso, ele não faz isso com os outros, então ele tem medo que façam com eles. Eles têm muito medo de confiar nas pessoas, porque eles são extremamente confiáveis, sinceros, e convivem, são obrigados a conviver com pessoas que não são, né? Eles têm muito medo do futuro, então para filho de Xangô ficar sem dinheiro é um tormento, porque eles pensam no futuro, né? Então tudo que eles fazem pensando em deixar aquilo para o futuro. Eles são extremamente futuristas, né? Então o filho de Xangô ele precisa tratar o quê? O medo, né? Porque na verdade não é medo disso, medo daquilo. Ele tem o medo de viver e de viver errado. Então ele precisa tratar o medo, né? O medo é uma grande situação que envolve o filho de Xangô, tá? Mais uma pergunta? Sim. Vocês acreditam que esse ano de 2020 é regido por Xangô, conforme foi previsto no passado, ligação com doença
e morte, Vou ou falar. será de outro orixá? Então, quem que tá perguntando? A Diane Pedrosa. Oi, Diane. Então, assim, o que foi passado para nossa casa, logo que começou esse... Porque, assim, essa coisa do orixá regente, nós chegamos à conclusão que cada casa, cada filosofia passa o orixá regente de acordo com a casa e com os filhos que estão trabalhando ali naquela casa. E essa passada desses orixás pode até servir para muitas outras pessoas e muitas outras casas. Precisa ter o quê? Quando o guia chegar uma regência de um orixá, ele precisa ter uma sabedoria e aquilo precisa estar de acordo com o que vai acontecer no ano. Né? Não pode ser assim simplesmente. Geralmente, o ser humano quer que Xangô esteja regendo todos os anos. Por quê? Porque Xangô é justiceiro. Como a gente está sempre querendo ver as pessoas que faz mal pra gente se dar mal, a gente quer que o Xangô rege todos os anos. A gente quer ver os políticos se dar mal, a gente quer ver as coisas, o circo pegar fogo. E o melhor irradiação para isso é quem é justiceiro, que é Xangô. Ogum, Xangô, né? Então, assim, precisa ser uma coisa certinha e que dê certo com o ano, né? Que esteja em relação com o ano. Então, na nossa casa, o que foi passado para nós, depois que eu andei conversando com algumas pessoas de vários grupos de outras casas, muitos passaram dessa mesma forma. Por isso que a gente acabou até falando, colocando uma mensagem quando começou esse negócio do vírus, porque realmente bateu certinho com o que muitas casas estão falando. Então, assim, o nosso planeta, qualquer planeta, ou o nosso planeta Terra, ele também tem uma coroa de orixá, assim como tem os guias e assim como tem os humanos encarnados e desencarnados. Todos têm uma coroa de orixá. Então, o nosso planeta também tem os 6 orixás. Ele tem também a coroa no coronário do planeta e também tem os irradiadores, tá? Então, assim, o que foi passado para nós? Que até final de junho, quem ia reger o nosso planeta seria Obaloaê de cabeça e Xangô de frente. Então, assim, Obaloaê, ano de Obaloaê. O que acontece no ano de Obaloaê? Gente, Obaloaê vem... Desgraça! Obaloaê vem para pôr o que à tona? As doenças e a cura. Então, esse ano 2020, Obaloaê. Porque ele está fazendo o quê? Ele está pondo tudo de ruim para fora. Tudo de podre, tudo de doença, de coisas ruins para fora. Que é o que a gente está vendo por aí. Que não existe só o Covid. É muita coisa que está sendo posto para fora. Põe para fora aquele acúmulo dos outros anos que foram sendo acumulados de doença, de energias negativas. Só que ele mesmo vai trazer a cura. Então ele põe para fora para incentivar o ser humano a descobrir Xangô. Xangô Agodô de frente, tá? Xangô nesse planeta, nesse 2020 é o Agodô. O que ele vem trazer? Aceitação e equilíbrio. Porque a partir do momento que a gente tem que viver um momento como a gente está vivendo hoje, que é essa quarentena, esse tempo ruim, essa energia ruim, essas doenças, essas mortes, o que mais a gente tem que ter? Equilíbrio e aceitação. Não é justiça. Equilíbrio, aceitação e misericórdia. Então vem Obaloaê com Xangô. Xangô de frente e Obaloaê de cabeça. A partir do primeiro dia de julho, muda. Aí vai, o planeta, só que a coroa dos planetas, elas mudam conforme muda o ano. Não é que nem a nossa que fica ali, né, de cabeça. A partir de julho, de 1º de julho, quem entra é Yansan. Yansan entra junto com Logunedé. E aí as coisas vão mudar completamente. Yansan vem com seus ventos, vai derrubar toda essa energia negativa, vai acabar com essa situação e Logunedé vai começar a reconstruir o planeta de novo. Então ele vai trazer alegria, comunicação, mudança, juventude, vida, energias positivas. E aí a gente vai terminar, lógico que com muitas restrições até que saia a vacina, mas vai a mudar a energia, começar a limpar. Voltou. E agora eu não me lembro, mas se eu não me engano, eu acho que os irradiadores, irradiadores de 2020, Exu e Oxalá. Então o Orixá Exu vai trazer a renovação
e Oxalá trazer o amor, Tá ali, ó. a justiça, a misericórdia, o perdão e a paciência, tá? Bom, vamos lá então, para a gente poder falar um pouquinho dessa energia de Xangô em relação à justiça divina. Então, assim, gente, Xangô trata da justiça, então a gente não podia deixar de falar dessa parte das bem-aventuranças que Jesus trouxe para nós. Aí a gente já entra um pouco na parte do kardecismo, né? Da lei divina. Então, assim, algumas perguntas para nós, né? Será que existe a injustiça quando se trata de lei divina? Quando se trata de Deus, né? Da misericórdia de Deus? Então, sabe que não, né? Que não existe uma justiça em relação às leis divinas. É muito mais difícil da gente entender uma lei divina, porque a lei divina ela é lenta, né? Ela parece que demora muito para acontecer, tanto que muitos espíritos equivocados, né, os obsessores, quando os inimigos, eles vêm cobrar da gente alguma coisa, eles falam, eu prefiro fazer com as próprias mãos, porque a lei de Deus demora demais, né? Às vezes demora encarnações para você sentir que foi feito a justiça divina, né? Então, assim, não existe injustiça. Tudo que está acontecendo no mundo é porque tem uma programação, tem uma lei de causa e efeito. Aquilo que a gente plantou, e essa lei de causa e efeito, ela funciona pelas nossas mãos, as mãos dos seres humanos. Então, assim, tudo que a gente veio plantando diante da história humana, a gente recebe, a gente planta e a gente colhe. É a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Se a gente for, para ficar fácil o entendimento, se a gente for analisar a história da humanidade, desde que a gente caiu aqui, vamos colocar só o planeta Terra, que a gente caiu aqui no planeta Terra, foi trazido por vibração para o planeta Terra para começar uma nova humanidade, né? Uma nova história, na verdade, dessa humanidade. O que foi? Abre a cortina? Abre a cortina. O que? Tá aparecendo? Então, se a gente for analisar a história da humanidade, desde o momento em que a gente veio pagar os nossos débitos com a lei divina... Tentar reiniciar. Voltou. Voltou? Voltou. Seu. Voltou? Tá, pô, parecendo pingando no nariz. Ué, fazer o quê? Tá entupido? Mas parecia na parte. Voltou. Acho Tá que voltou. instável. Tá totalmente instável, mas acho que voltou sim. E aí, gente, voltou? Voltou? Não sabemos. Voltou, gente? Responde aí. Voltou. Sim, Voltou? voltou. Então vamos continuar, né? Agora eu não sei de onde eu parei. Bom, nós estávamos falando se existe injustiça divina, né? Então eu estava falando que se a gente for olhar pela filosofia kardecista, a doutrina espírita, que nos explica tão bem sobre a justiça, a gente percebe que injustiça, ela só vem do ser encarnado, né? Do humano, encarnado e desencarnado. Porque Deus, ele não trabalha com injustiça. Deus é justiça, é lei, né? É amor, é perdão, né? Então, assim, a injustiça, ela vem só da gente que está ainda no caminho da evolução, que somos imperfeitos. E como eu estava falando, se a gente for analisar a história da humanidade, desde o momento em que nós reencarnamos aqui na Terra para dar continuidade à nossa história, nós fomos plantando coisas muito negativas, né? Se a gente for analisar a história, gente, nazismo, inquisição, escravidão, desde a época do Egito, quantas coisas ruins a gente já plantou na história da humanidade. Então hoje a gente recebe aquilo que a gente já plantou de ruim, não tem jeito. A partir do momento que você joga essa energia no astral, envolve pessoas, tá registrado o que a gente fez. Então a coisa tem que vir para a gente poder reparar. Então até hoje a gente tem reparado coisas que a gente plantou aí nas nossas encarnações passadas, dando os nossos débitos. E a partir do momento em que... Aí a gente fala assim,
hoje a gente já é tão diferente, existem pessoas tão boas e que continuam sofrendo. Porque independente de você estar reparando ou não, aquilo vai continuar até que termine, como diz Jesus, né? Até o último ceitil que ele fala, que a gente vai ter que pagar até a última moeda. Porque se você plantou, você tem que colher, não tem jeito. É a lei da semeadura, você planta e você colhe. E aqueles que já entraram nessa energia de ser bom, de estar fazendo próximas encarnações, a gente não precisa mais passar as dificuldades que a gente passou. Pode ser que numa próxima encarnação dele, pessoal nazista, éramos nós que estávamos lá fazendo e hoje estamos aqui, né? Na maioria das histórias e errando junto. Então éramos nós que estávamos lá. Então, a partir do momento em que a gente hoje já tem condições de fazer alguma coisa melhor, estamos plantando coisas para o futuro. Mas quanta coisa que a gente ainda deve, né? E que estamos aí, pagando. Ele tá muito estável, tá indo e voltando. Eita. Deve se fechar. Não. Voltou. Voltou, aqui ele tá reconectando. Gente, o Wi-Fi. tá travando, tá? É. Então, assim, gente, não existe injustiça. O que existe é a lei de causa e efeito. Sim. Vamos, para aqueles que gostam hoje de fazer o bem, que estão mudados, que têm pensamentos novos, que não tem preconceito, não é racista, não tá procurando já se livrar dos vícios e tantas coisas boas que a gente pode fazer, que nem agora, nessa fase de quarentena. Muitas pessoas têm coragem de sair, de ajudar aquele outro que está com fome, de ir lá, dar um passe, mesmo sabendo que a pessoa está com o problema da doença. A pessoa vai, se enche de máscara, vai lá, dá um passe. Então, assim, os profissionais de saúde que estão enfrentando essa situação, aqueles que estão dando comida, que estão saindo nas ruas dando máscara, gente, já é uma humanidade renovada. Porque antigamente a maioria ia fazer o quê? Ia lá se trancar dentro da sua casa ou ter nojo, como era na época da lepra, da peste, que a pessoa passava longe, não queria nem passar perto. A pessoa ficava lá sofrendo, passando fome, frio, dor e ninguém estava nem aí. Hoje a gente está vendo, e não é pouca gente não, hoje a gente vê diante dessa pandemia que a gente está vivendo, muita gente com coragem de sair da sua casa, colocar lá sua máscara, levar seu álcool gel e ajudar aquele que está passando fome. A gente vê mesmo dentro da casa, a Cefa, a força-tarefa que está sendo feita para ajudar. Isso é muito legal. Isso já é um sinal de humanidade nova. E temos pessoas até assim que estão no grupo de risco, mas não estão com medo, estão enfrentando e estão fazendo o trabalho. Mas se você é do grupo de risco, tem outras pessoas para fazer por você, gente. Tem outras pessoas. A gente o mais importante de tudo, não dê uma de louco. A gente não está obrigando, mas as pessoas se sentem na necessidade de ajudar, mesmo sendo do grupo de risco. A gente sabe que não é legal ficar saindo, mas existem pessoas que a coragem, a determinação e a vontade de fazer o bem é maior do que a doença em si. Então, assim, cada um é cada um. A gente não está falando aqui que a pessoa tem que sair para fazer. Cada um é cada um. Mas eu estou dando exemplos de que a humanidade hoje já está nova, já está se renovando diante do que a gente já foi. Então, o que nós estamos fazendo? Plantando coisas boas para o futuro. Numa próxima encarnação, talvez as pessoas que se movimentam para fazer o bem, talvez já não tenham mais que passar por um problema como estamos passando hoje. Já vão participar da Terra regenerada, que é a Terra que está se regenerando, e aqueles que não entraram na energia ainda da regeneração, que ainda estão com pensamentos antigos, vão continuar em outro lugar para tentar se organizar lá e evoluir. Então Deus é justo até nisso, né? Ele promove situações onde cada um vai ser afinizado com aquilo que pensa, com aquilo que sente, com aquilo que age, tá? E se não ajude... Uma pergunta. Pode fazer. Pode falar. É da Diana Pedroso. Como que podemos nos proteger espiritualmente dessa doença? Existe alguma forma? Não é da doença em si, né? Porque a pergunta. você vai se proteger espiritualmente das consequências que o isolamento e a condição atual tá trazendo para você. Agora, da doença, né, essa história de corpo fechado, não existe. Não existe. A gente vê os guias falando, né, de corpo fechado. Gente, corpo fechado é mente sã. Não é o
vai fazer ali, fechar o seu corpo pra você não... Aqui não entra Covid porque eu tenho o corpo fechado. Isso é mentira. E se alguém tá vendendo isso pra você, desconfie. Aliás, nada, corpo fechado pra nada. Energia, Pra nada, pra doença. doença, não. obsessor, obsessão, macumba, demanda. A gente não tem corpo fechado. O guia não tem essa coisa de fechar o corpo pra você não receber. Como diz o meu Exu, seu meia-noite, ele fala, corpo fechado é a mente. É a mente sã. bem trabalhada. Então, assim, não tem... você vai se proteger espiritualmente do que a mente tá exposta, né? É óbvio, a quarentena não é fácil, né? Não é fácil você ficar trancado em casa, não poder sair, se privar de contato. Então você vai ter que trabalhar a sua mente, não, né? A doença, quem tiver que pegar, vai pegar. E assim, a doença a gente consegue se prevenir o quê? Usando a máscara, usando o álcool em gel, tentando não fazer aglomeração, saindo Ficando só em quando casa. puder, ficando em casa. Quem tiver que trabalhar, vai trabalhar protegido, porque tem gente que não tá podendo parar de trabalhar. Agora, o mental, gente, é o pensamento, né? É a gente tentar, pelo menos, cuidar do pensamento. Esse é fechar o corpo, né? Agora, não vou dizer pra vocês que é fácil. Não é fácil. Até nós mesmo que temos conhecimento de doutrina, de umbanda, o guia espiritual, a gente percebe que eles estão aqui e falam com a gente. É difícil, gente. Assim, a maioria das pessoas estão passando por processos muito difíceis de ansiedade, de tristeza. A gente se liga muito à reportagem e fica todo dia e não sei o que, e morreu não sei quanto. Aí passa aquela cena das covas lá que a gente fica abismado. Aqui em casa a gente dá até risada quando passa a história lá das covas, porque a gente ficou passado com aquilo. Né? E assim, e aí isso vai destruindo a nossa mente. Então uma maneira de proteger a mente é o quê? Gente, existe aí Netflix, são os subterfúgios que tá sobrando pra nós, né? É importante assistir o jornal, mas se você não tiver um equilíbrio, também não dá certo. Não dá certo. Então assim, vai ler livro. Que coisa mais desesperadora que o líder falando besteira? Então, vai ler o livro, vai ler o Netflix, vai assistir Netflix, Vai ler o Netflix. vai assistir as séries. A gente não tá. A gente também não tá nada bem. Não tá nada bem. Vai comer, vai, sabe, cuidar da sua planta, pega um animal pra cuidar. Não sei, a gente tem que, né? E assim, gente, toda semana, acende sua velinha branca, acende as velinhas que vier na sua cabeça. Hoje eu amanheci com vontade de acender uma velinha rosa, vou acender. Cultua as suas imagens, o seu altar para quem é umbandista, sabe? Cuida da sua espiritualidade, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Quer fazer uma oferenda, faz. Cuida do seu jardim, tem alguma plantinha para você cuidar. São coisas fáceis, né? Banho de ervas, né? Pede ajuda para alguém quando está precisando, uma oração, uma vibração. É a maneira, gente, de se cuidar. Mantenham firmezas dentro de casa, que nem, por exemplo, os guardiões, eles passaram para nós, assim, isso a gente pode passar para todas as pessoas, não é uma trunqueira, né? Porque trunqueira já é mais complexa, a gente precisa estar ligado lá ao trabalho para ter a trunqueira dentro de casa, fora de casa, no quintal. Agora, assim, uma firmeza que acho que todos deveriam fazer para quem tem crença nos guardiões da esquerda, um vaso de espada de São Jorge ou de uma espada de Ançã, de Santa Bárbara. Tem que ser espada, tá, gente? Pode ser a lança, pode ser espada. Pega um vasinho lá de barro ou aquele que você tiver, põe lá que a espada ela é sem vergonha, ela vai em todo lugar, ou a água ou a própria terra. Planta lá uma espada com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Pede para aquilo ali ser a firmeza da sua casa. E aí você, quando você for entrar, você vai pôr esse vasinho do seu lado esquerdo da entrada e toda semana vai lá, acende uma vela pro guardião, mesmo que você não saiba quem é seu Exu, quem é sua Pombogira, quem é seu Mirim, ou se você não sabe se tem ou não, todo mundo tem guardião, todo mundo tem Exu, todo mundo tem esquerda, tá? Todo mundo tem anjo da guarda. Anjo da guarda não passa do quê? Do seu Exu. É ele que cuida de você. Anjo da guarda não é aquele de asa. Não é o Gabriel. Não é o Gabriel. O Gabriel é planetário, que também é esquerda. Agora, todo mundo tem Exu, todo mundo tem Pombagira, apesar da gente as pessoas terem muito, como se diz,
muito preconceito, mas todo ser encarnado tem um guardião. Mesmo que você não saiba quem é, todo mundo tem. Então faz uma firmeza pro seu guardião lá e vai lá, fora de casa, do lado esquerdo. Não precisa ser uma coisa amostrada demais. Nossa, a minha trunqueira enche de imagem, põe... Não precisa. É o vasinho com a espada lá, a que você tiver. Ela vai crescer, vai ficar bonita. Vai lá, rega ela, se liga aos seus guardiões. Atrás desse vasinho, se você conseguir, toda semana você pode acender uma velinha lá, ou a preta, ou a vermelha, ou a bicolor preta e vermelha, e oferece para os guardiões te proteger. Eles vão com certeza gostar dessa firmeza, porque ali eles vão fazer a sua firmeza, ali eles vão fazer a sua proteção. Então isso é uma firmeza que todos podem ter, não precisa ser uma coisa complexa como uma trunqueira, por exemplo, né? Mas uma firmeza de guardião de esquerda é importante a gente ter em casa, e eles estão passando para os médiums terem, né? Fazer, isso é muito bom, e essa firmeza pode ficar pro resto da sua vida, vai ser ali a sua firmeza da esquerda, tá? Isso é muito bom. E você vai ter uma planta para cuidar também. Vai ter uma planta para cuidar, alguma coisa, e mantenha lá as velas, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Cuidar da nossa espiritualidade. Isso fortalece muito o autopasse, a meditação, escutar uma música legal na hora do banho. Eu tenho muito isso. Põe uma música bonita, uma música suave na hora do banho, toma, dá o autopasse. Tudo isso tem que nos ajudar agora, porque não tem outra coisa para fazer, né? E manter-se, né? Tomar floral é muito bom também, chazinho, né? Tudo isso ajuda. Não pense que porque a gente é dirigente que a gente não está passando por essa situação. A gente está passando e muito. Tem dia muita ansiedade, tem dia que a gente está chateado, revoltado. E é complicado, né? E tem dia que a gente está bem. Fica doente, dá infecção urinária, dá tosse, dá alergia, dá não sei o quê. Estoura apêndice. A criatura que estourou apêndice no meio da pandemia, tivemos que ir lá, ela teve que operar. Gente, acontece de tudo, mas a gente não pode deixar de se cuidar, tá? Porque, como disse o seu Sultão das Matas, o meu caboclo, o mundo não vai parar só para Covid. A gente não vai ter só Covid. A gente vai continuar tendo todas as doenças, dor de barriga, câncer, infecções, gripe. Tem que saber lidar com essa situação, né? Então, saber lidar, usar aí aceitação e equilíbrio, tá? Vamos para terminar, né? A gente terminar de falar dessa parte. Acho que já foi. Então, assim, a gente sabe que não existe a pena eterna, o gozo eterno, não existe aquela coisa do céu, da pessoa que é boa vai direto para o céu, a pessoa que é ruim vai direto para o inferno e de lá não sai. Então, tudo isso faz parte de Xangô, que fala da misericórdia divina, né? O mundo astral, a gente sabe que ele é regido pela sintonia. Então, se você tem uma sintonia hoje ruim, você vai lá você vai passar um tempo lá no umbral pela sua sintonia, mas você tem a chance de sair de lá e ir para uma colônia espiritual, assim como tem uns que vão direto para a colônia espiritual superior e tem uma recaída e acaba entrando na sintonia do umbral. Então não existe aquela coisa, a pessoa está condenada para o inferno, caiu no inferno, já era, não sai mais. Ou a pessoa era tão boa, virou anjo. Não existe, né? A gente é direcionado pelas nossas sintonias, nossas afinidades, né? A reencarnação é uma justiça divina, porque ela é uma maneira da gente reparar os erros, a gente só consegue reparar e evoluir reencarnado, vivendo aqui nessa dificuldade mesmo, porque é aqui que a gente dá valor para aquilo que a gente precisa. Então, assim, reencarnação é a oportunidade bendita, né? Xangô cuida lá dos perispíritos para depois reencarnar de novo. É a oportunidade bendita de evolução, a reencarnação, tá? E a gente vê a justiça divina nas bem-aventuranças de Jesus, né? Porque a gente fala assim, nossa, parece que a gente está largado, que as coisas estão largadas, que a gente não está sendo cuidado, que está tudo errado. Não tá, gente. Jesus já disse nas suas bem-aventuranças que os pobres de espírito seriam bem-aventurados, que eles iam permanecer no reino dos céus. O que é pobre? A gente já viu muita assim, gente xingando a pessoa. Nossa, fulano é o pobre de espírito, né? Mas, gente, o pobre de espírito é a pessoa humilde. Não é o que a gente entende, né? É aquela pessoa que tem humildade, que a pobreza de espírito ela está relacionada com a humildade espiritual. Então, assim, são aqueles que vão herdar mesmo o reino dos céus,
que é aquela pessoa humilde, que entende as coisas, né? Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Ninguém vai ficar sem consolo. Aqueles que estão desencarnando estão sendo socorridos no mundo espiritual, estão sendo amparados pela espiritualidade. Ninguém está largado, ninguém está morrendo da doença e do vírus porque achou que tinha que morrer, porque é bem feito, fez tudo errado. Não é. Estão morrendo aqueles que estão no planejamento divino, como a gente falou lá na primeira palestra, né? São espíritos que muitos até se ofereceram para essa parte da ciência, para desencarnar, para ser estudada, né? Muitos estavam na sintonia mesmo da doença, já estavam debilitados, não morreram por acaso, não morreram porque Deus quis, morreram porque era o planejamento reencarnatório de cada um. Assim como aqueles que morrem de câncer, que morrem de acidente, que morrem de avião, de mortes coletivas, estão todos incutidos num planejamento reencarnatório. Não tem justiça, Deus não fica lá escolhendo quem vai morrer. Morreu porque não se protegeu? De repente, né? Aí também entra na lei. Está avisando que tem que se proteger, por que está fazendo besteira? Então, de uma forma ou de outra, não é injustiça. A pessoa está plantando aquilo e ela vai colher aquilo que ela está plantando. Mas todos serão consolados. Aqueles que ficam serão consolados. Tem sempre um consolo, sempre alguém, né, que consola, e aqueles que estão sendo resgatados também. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que eles herdarão a terra. O que é isso? É o que eu acabei de falar. Uma humanidade renovada vai permanecer na terra renovada. Aqueles que não querem se renovar vão ser amparados por um outro planeta da sintonia deles. É a justiça divina. Os que têm fome e sede de justiça serão, como se diz aqui, serão atendidos também na sua sede de justiça, de misericórdia. Então não tem injustiça, gente. Os bem-aventurados, os misericordiosos, que receberão a misericórdia, né? A gente vê isso muito acontecendo. Os puros de coração, que vão ver a Deus. O que é isso? É a pessoa boa. A pessoa boa, ela enxerga a lei de Deus. A pessoa que está numa sintonia ruim, ela acha que tudo é injusto, que tudo é errado, que tudo é ruim. Ela não enxerga a justiça de Deus, né? Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados, serão os chamados de Deus, aqueles que pacificam as situações e não que complica mais, né? O que a gente está vendo hoje são as pessoas complicando a situação, deixando, seja quem for, deixando o povo complicado, o povo sem entendimento, confuso, com medo, sem esperança. Mas precisa sempre ter uma pessoa que faça o contrário, seja político, seja que não é político. Olha, vocês podem ter certeza, acreditar piamente, nessa situação do vírus ou de qualquer outra que venha, vai aparecer alguém que vai pacificar essa história, que vai resolver essa situação. Ou é a vacina, através de uma pessoa, alguma coisa vai acontecer, alguém vai trazer a paz e o equilíbrio para a humanidade de volta, porque sempre foi assim. A gente já passou por muitas coisas e sempre aparece o pacificador, sendo ele uma pessoa, ou um espírito, ou algo, como por exemplo a vacina, qualquer coisa que seja, que vai pacificar, porque é uma bem-aventurança, né? Sempre tem um Zé Ruela. Sim, sempre tem aqueles que complica tudo, né? E aqueles que são perseguidos também estão sendo ajudados, sempre, né? O perseguido, o perseguidor. Então, assim, para encerrar, gente, a única palavra quando se fala de Xangô, Deus é justo, é misericordioso, é equilíbrio e é aceitação. E nós temos que seguir essa irradiação de Xangô. Não adianta você ser filho de Xangô e achar que você tem um machado na mão para cortar a cabeça dos outros, né? Xangô é irradiação de misericórdia, tá? Tanto que quando os guias pedem para a gente fazer um trabalho de Xangô, eles falam, peça misericórdia, não peça justiça. Porque a justiça só quem pode dar é Deus. Não somos nós, não são vocês. Deus é justiça e amor, né? E nós temos que ter essa consciência, ok? Sim. Bom, o que a gente tinha para passar era isso. Se houver alguma pergunta que eu possa responder. Vamos ver.
Eu achei engraçado o pessoal falando assim. A Alessandra falou que foi fazer um vaso de argamassa pra passar a quarentena. Sim, A Dani. Tem que A Alessandra tá fazendo uma fonte. Ela tá fazendo uma fonte lá pra casa dela. A Dani falou que tá trocando a cor do rejunte do piso. Olha, a minha filhada tá trocando a cor do rejunte. Olha a cabeça onde vai. Mas tá fazendo alguma coisa, né? Eu também tô cuidando do jardim. Eu cuido bastante, tá muito bonito o jardim. Mas eu tenho muita coisa pra fazer, né? Tem a casa pra cuidar, tem os gatos pra cuidar, tem a família. A gente não fica só parada, né? Voltei a trabalhar aos poucos, né? A gente está tentando trabalhar com as proteções, porque também a maioria não dá para ficar sem o dinheiro, né? A gente sente medo, sente insegurança, fica meio traumatizada. Como eu falo, a gente tem que trabalhar parecendo um astronauta, cheio de máscara, isso, mas fazer o quê, né? Não são todos que têm o privilégio de ficar em casa. Sim. Então, os parabéns para a Dani, desse adulto que está... Ah, sim. E assim, uma coisa desse negócio de ficar em casa, né? Ficar em casa, gente, para aqueles que podem ficar em casa, é um privilégio, né? É uma bênção para aqueles que podem nem sair no portão, né? Que tem lá a sua aposentadoria, seu dinheirinho, que tá indo bem, né? Porque, como se diz, o lar, ele não é um lugar ruim, né? Ruim é quem tá lá nas UTI, lá sem respirar, né? Isso é ruim. Agora, quem pode ficar dentro de casa é uma bênção. Eu tava falando isso. Seria tão bom, né? Se todos pudessem ficar dentro de casa, mas é a minoria que fica dentro de casa. A maioria tem que sair para trabalhar porque ou vai morrer da doença ou vai morrer de fome, né? De necessidade. Então, aqueles que ficam em casa precisam vibrar, né? Por aqueles que precisam trabalhar, né? É muito difícil e assim, eu duvido que alguém queira sair para trabalhar, queira pegar metrô, ônibus e se vangloriar disso. Tem gente que quer, eu tenho mas certeza, a pessoa quer. A gente ignora. A pessoa quer, mas ela quer ir numa situação boa. Todo mundo gosta de trabalhar, mas gosta de sair numa boa, né? Passar sua maquiagem, nem batom a gente pode passar mais, tem que passar máscara, né? Colocar máscara, sair com seu fone, escutando um som devagar. Agora, as pessoas hoje estão saindo na condição de pânico. As pessoas estão em pânico, as pessoas estão saindo com medo, volta para casa morrendo de medo de ter pegado, de passar para as outras pessoas. Então, assim, eu duvido que se todo mundo pudesse ficar em casa, não ficava. Ficava. Lógico que tem os arruaceiros, né? Que não acreditam, que estão fazendo bagunça na rua, mas os jovens ficam muito na rua, mas assim, a maioria, gente, está passando dificuldades muito grandes, a gente precisa vibrar muito por todos nós, viu? Parabéns para as meninas que fizeram as máscaras, a Dani e a Alessandra. Elas confeccionaram várias máscaras para o pessoal do Cefa. O dinheiro que elas cobraram das máscaras, elas doaram para comprar a cesta básica. Então, parabéns, meninas. A Dani sai com o carro para entregar as máscaras para tudo quanto é lugar, né? Ela entrega nas casas as máscaras, tá? Parabéns, Dani. Beijo, te amo. Amo a Alessandra, minha afilhada. Aliás, eu amo meus afilhados. Parabéns para Tati, tá fazendo aniversário hoje. E a Silmara, parabéns, Sil. Parabéns, Sil, nossa chefe Nossa Ogã, professora, amiga. Tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Né? Que possa passar logo tudo isso pra gente poder se encontrar. Né? O que mais? Tem uma perguntinha aqui, quer responder? Tem. Eu respondo, pra gente poder encerrar. Da Kátia Nair. Sou da Yansan com Baluaê. Estou doente há quase 30 dias. Posso usar a minha guia de Baluaê? Pode sim. Faz Yansan com... você precisa dar... faz primeiro alguma coisa para o Baluaê, né? Para poder controlar o Baluaê de cabeça, será dela? Yansan com Baluaê. Depende do jeito que tira. Tem que ir no médico, né, Então, se for uma coisa grave, não deixa de ir no médico, não. Porque os médicos estão falando que muita gente também está morrendo porque não está tratando o que precisa tratar.
A pessoa fica com medo de pegar o Covid e acaba morrendo de alguma outra coisa, né? Ou passando muito mal, fica sofrendo o mês inteiro aí, né? Que nem no nosso caso. Eu tive que ir, tive infecção urinária, vou fazer o quê? Né? É perigosa também. A Marília teve que operar apêndice e assim vai, né? Então, assim, se for o caso, vá no médico, se proteja, tome o remédio certo. Agora, a nível espiritual, pode sim, você pode usar a sua guia de Obaloaê durante o dia, deixar ela lá do lado da cama quando você for dormir, porque pode arrebentar, né? E faça um trabalho para o Obaloaê, faça uma prece para ele, ofereça pipoca, frita a pipoca dentro do saquinho sem óleo e sem sal, do saquinho de pão no micro-ondas, você consegue fritar ela sem óleo e sem sal. Põe lá no potinho, oferece para ele, pede ajuda dele, né? Acende a velinha preta e branca de Obaloaê, ou se você não tiver, só a branca, lá do ladinho lá da oferenda das pipocas, bate cabeça lá pro seu orixá e pede ajuda. Pede, não tem problema nenhum, não precisa, ninguém tá te orientando a fazer isso, não vai ter problema nenhum. Pode fazer na sua casa mesmo, se você achar que deve fazer fora, faz fora de casa, né? Porque o Obaloaê ele também tá ligado à esquerda, mas faz lá, faz a sua firmeza lá e se precisar vai no médico, né? E vai lá fazendo. E Iansã, mesma coisa, né? Que Iansã já não está tão ligada à doença. Então, primeiro você pode fazer para o Obaloaê, o que eu estou te falando, né? Que é uma coisa simples, que todos podem fazer, não tem uma complexidade muito grande. E depois faz lá, acende a velinha para Iansã, né? Pede para Iansã renovar os seus ares, renovar a sua energia. Gente, a gente tem que aprender a trabalhar dentro de casa agora, porque os terreiros estão fechados, né? Aí dá o autopasse, vai fazendo, né, que vai melhorando. Mas se for uma coisa que você está passando muito mal e é uma coisa de repente grave, que você está sentindo grave, vá no médico, né? Não deixe de ir no médico, não deixe de tomar remédio, tá? Tem coisas que não dá, gente, que nem, por exemplo, eu tô com uma bronquite alérgica, não tem como não tomar remédio, senão você passa muito mal, né? Então, tem que ir. Todo ano eu tenho, não tem a ver com o Covid, todo ano eu tenho. Não dá nada, mas fica dando essa alergia terrível, essa coceira, né? É complicado, tá? Acabou? Acabou. Acabou as perguntas? Estão pedindo para tocar para Xangô. Tocar para Xangô? Já peguei aqui já, vou tocar essa. Então nós vamos então encerrando a nossa live, né? Agradecendo a todos pela participação, né? Sexta-feira tem a live da Corimba, tá? E qualquer coisa deixem aí na página que a gente vai respondendo, tá? Agradeço a presença de todos, que nós possamos então vibrar por todas as pessoas que estão em casa, que conseguem ficar em casa, para que possam manter a sanidade mental, para aqueles que estão precisando sair para trabalhar, que possam também manter a sanidade mental, que possam ser guardados pelos seus guardiões, né, pelos Exus, as Pombogiras, os Pretos Velhos e os Erês estão trabalhando muito nessa quarentena, vibrando para todo mundo, né, que cada um na sua situação está passando por problemas muito tristes, né, muito terríveis, vibrando para os profissionais de saúde, vibrando também por aqueles que já estão doentes, estão nas UTIs, e o medo, né, tomando conta. Então que essa vibração de Iansã e de Logunedé possa entrar logo aí no planeta para poder varrer essa situação tão ruim energeticamente e fisicamente também, tá bom? Então que todos possam receber o amor, a justiça, a misericórdia, equilíbrio e aceitação de Xangô e da lei divina, tá? Um beijo a todos vocês e a gente vai encerrar então com o ponto de Xangô. Beijo, gente. Até quarta-feira que vem. Eu vou tocar esse ponto que, na verdade, a gente ouviu ele do nada, né? Sim. E é um ponto muito bonitinho, é bem curtinho e ele representa muito dos filhos de Xangô mesmo, né? Filho de Xangô vai no terreiro e normalmente dá de cara com o Xangôzão, né? Incorporado lá. E ele encanta mesmo a gente, né? Vamos lá, então. Estava dormindo sobre a pedra, foi quando a Umbanda me chamou. Estava dormindo sobre a pedra,
pedra.